Olá, meus amigos, muito bom dia. Que Deus abençoe a vida de vocês. Vocês que têm sede, fome de justiça, que o Espírito Santo venha abrir o entendimento de cada um, para que cada um venha perfeitamente entender qual é o projeto, o plano, a vontade de Deus para a sua vida. Bem, dá licença, deixa eu tirar aqui os indigestos. Muito bem. Agora sim, então eu queria hoje falar sobre um assunto que verdadeiramente vai ajudar as pessoas que estão lutando com unhas e dentes para manter-se na fé. Manter-se na fé. Porque é sabido que muita gente começa bem, mas com o decorrer dos dias, dos meses, dos anos, muitas pessoas vão esfriando, vão desanimando da fé, porque não veem os resultados que queriam ver, porque queriam do seu jeito, queria o resultado, queria a resposta de Deus do seu próprio jeito. E aí fica difícil, porque quando nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Senhor, quer dizer, Ele é o dono da nossa vida, da nossa alma, do nosso ser, do nosso corpo, da nossa mente. Tornamos-nos o templo, morada do Espírito Santo. Então nós devemos obediência a Ele de forma incondicional. Então o que vier para nós é lucro. Talvez você esteja assim, poxa, bispo, eu esperava mais. Minha filha, deixa eu falar para você uma coisa. Quando a gente vive numa fé emotiva, a gente quer respostas rápidas. A gente tem problemas e quer resolvê-los imediatamente. Mas quando a gente vive na fé, a fé inteligente, a gente sabe esperar o momento certo das respostas. Imagine se Deus fosse julgar a humanidade hoje, né, pelo que ela tem feito, pelo desprezo, pelo descaso, pela ignomínia que ela tem cometido contra ele. Deus seria, digamos assim, no mínimo, ele teria toda a razão de fazê-lo, mas ele tem paciência para esperar o dia certo. Eu gostaria que ele viesse agora, nesse momento. Se ele viesse, seria uma glória. Mas, enquanto ele não vier, então nós temos que aguardá-lo, mas mantendo a chama da fé acesa. Porque se essa chama da fé se apagar, ficamos nas trevas. E nós vamos ver isso agora, nesse breve estudo que nós vamos fazer, todos os dias, vamos falar aqui sobre como você defender a sua fé. Primeiro você tem que reconhecer quem é o seu inimigo. Primeiro você tem que identificar quem é o seu maior inimigo. Aí você diz assim, bispo, isso eu já sei que é o diabo. O diabo, não tenho dúvida que ele é o inimigo de todos nós. Mas existe um inimigo que nós temos que estar vigilantes 24 horas por dia para não sermos contaminados ou derrotados por esse inimigo. E é isso que nós queremos falar. Esse inimigo. O inimigo que não está do lado de fora. O inimigo que sopra na nossa mente pensamentos, ideias e sugestões absurdas
que aparentemente são perfeitas para tirar a gente do sufoco ou dos sufocos que nós enfrentamos a cada dia. É verdade. Você lembra que Paulo disse, diante das revelações gloriosas que ele teve, então foi permitido que um espinho, mensageiro de Satanás, fosse cravado na sua carne e como se fora esbofeteado pelo diabo. Por quê? Se o homem tinha recebido tantas revelações gloriosas, era de Deus mesmo, esse homem era de Deus, puríssimo, mas por que estava sendo sofrido, estava sendo atingido por uma seta demoníaca? Por causa das revelações que Deus lhe havia dado. E para que ele não se ensoberbecesse, para que ele não ficasse orgulhoso, vaidoso, prepotente. Então Deus permitiu esse, digamos, espinho viesse lhe atingir a carne. E quando ele clamou 3 vezes, Deus falou, não, a minha graça te basta, suficiente, pronto. Não tirou o espinho, deixou o espinho lá, para que ele, Paulo, não viesse assim ensoberbecer. Bem, qual é esse inimigo que nós estamos falando? Inimigo que ataca 24 horas por dia. Pela noite, nas madrugadas, durante o dia, todo o tempo. Ele está tentando entrar, alcançar, achar uma brecha para nos atingir. Que, aliás, é a arma mais letal, mais poderosa que o diabo tem para atacar aqueles que vivem pela fé ou estão tentando viver pela fé. Qual é? Chama-se dúvida. A dúvida vem para todos, não é? Você tem o Espírito Santo, a dúvida vai vir para você. Você não tem o Espírito Santo, você vai ter mais dúvidas ainda. A dúvida é um mensageiro, a mensageira do diabo para incomodar a nossa fé, incomodar o nosso ser, tirar a gente do sério, criar reações para que nós venhamos nos entregar a ela as dúvidas e, consequentemente, fazer-nos perder. O que eu estou dizendo para você? Vamos trazer aqui isso num exemplo clássico, um exemplo que Deus nos deixou através do próprio Filho Jesus. Quando Jesus estava no deserto, e ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. Quando ele foi levado para o deserto, Jesus sabia da guerra que iria enfrentar. Não foi no primeiro dia, não foi no segundo dia, nem no terceiro dia. Ele, sabendo de antemão que teria que estar em vigília permanente, ele ficou em jejum 40 dias e 40 noites. Veja só, ele ficou em jejum, para que ele não se esquecesse da grande guerra que ele iria enfrentar. Então ele se manteve atento. Quando a gente faz jejum, você que faz jejum, pode verificar, quando a gente faz o jejum de comida, e especialmente no deserto, a gente não tem como se distrair, é ou não é? A gente não tem como abrir mão da guarda, né? A gente está sempre vigiando,
Porque a fome vai batendo, a fome vai crescendo, a fome vai aumentando. A carne, o físico, o nosso lado emocional vai se rendendo àquela fome, aquele desejo de comer. Mas quando a pessoa tem uma fé solidificada, inteligente, ela sabe que vai vir guerra na frente, mais dias, menos dias, então ela se mantém em jejum para estar preparada para enfrentar o diabo. Que foi o que ele fez, Jesus fez. Em jejum, ele não tinha como desguarnecer da sua fé. Então, no momento certo, 40 dias, 40 noites, quando ele estava no maior calor do jejum, na maior fome, foi aí que o diabo apareceu para ele. Que é o que acontece normalmente. O diabo aparece em forma de dúvidas. Em forma de dúvida, através de amigos, parentes, conhecidos, enfim, pessoas que nos rodeiam, vêm e trazem dúvidas. E fazem aquelas sugestões que vêm realmente, que aparentemente parecem boas ideias, excelentes ideias, para a gente sair daquela situação, ou melhor, abandonar a fome, deixar, satisfazer a necessidade do corpo. Só que é aí que mora o grande perigo, que você tem que estar atento. Veja só, por exemplo, no caso de muitas pessoas, muitos jovens, e não só jovens, mas mulheres que estão sozinhas, homens estão sozinhos, né? Estão sem ninguém, e quando olham assim e veem outros casais, ficam assim pensando, puxa, eu podia ter o meu namorado, ou a minha namorada, o meu marido, a minha esposa. Então vem aqueles pensamentos, puxa, aquela pessoa ali é tão feliz, olha só, ela ri, ela fica alegre, enfim, e eu estou aqui nessa solidão. Não é apenas um exemplo. Aí vem o diabo e sopra, poxa, mas você também tem direito de viver a vida, poxa, outros vivem, poxa, olha só, você é de Deus, você não é de Deus? Eu sou. Você não tem o Espírito Santo? Tem. Então, qual o problema você arranjar uma moça, uma pessoa, um rapaz? Qual o problema você entrar num relacionamento com uma outra pessoa do seu mesmo tipo, do tipo que você quer? Qual o problema? Nas igrejas as igrejas estão cheias de moças e rapazes e pessoas que estão buscando justamente uma pessoa como você. Por que você não começa um relacionamento assim com essa criatura? Você sabe, quer dizer, o diabo, quando vê a gente no sufoco, ele traz a solução, uma ideia, ele oferece uma solução rápida para que nós venhamos imediatamente colocar em prática o conselho dele, que foi o que ele fez com Jesus. Na hora do maior sufoco, da fome, ele apareceu. Por que ele não apareceu antes? Porque Jesus não estava com tanta fome. Mas agora, ele viu o jejum de Jesus, 40 dias, 40 noites, e ele esperou pacientemente para atacar o Senhor Jesus, no momento cruciante. E naquele momento, ele disse, se és, olha só, se és filho de Deus. Ora, o diabo sabia que ele era o filho de Deus, que Jesus era o filho de Deus. E Jesus também sabia que era filho de Deus, claro. Mas o diabo trouxe uma dúvida, apenas uma duvidazinha. Se és filho de Deus,
Veja como o diabo é sutil. Ele traz uma arma letal chamada dúvida para levar as pessoas a pensarem e aceitarem a sugestão dele, que é uma sugestão de fácil prática, né? Arranja um rapaz, uma moça, você não vai ficar sozinha, não vai ficar sozinho. Só que o diabo já preparou uma outra pessoa que vai enviar, essa pessoa vai ser enviada pelo próprio Satanás, uma filha dele, um filho dele, justamente para você aceitar aquela sugestão que lhe deu, que você não acha. Ele não aparece como o diabo para você. Ele não vai aparecer como o diabo, ele vai aparecer como um pensamento, uma ideia, uma sugestão, que do nada cai assim na sua cabeça. Aí cabe a você decidir, aceita ou não. Mas antes de você decidir, você tem que identificar de onde veio aquela ideia, aquela sugestão, aquele pensamento. Se presta atenção, por favor, muito importante isso. Se é algo para resolver o problema facilmente, imediatamente, então desconfia. Desconfie. No mínimo, desconfie. No mínimo, desconfie. Porque é óbvio que aquela facilidade vai trazer dificuldade amanhã. Aquela facilidade naquele momento vai gerar uma dificuldade pior do que você está enfrentando hoje, no dia de amanhã. Então, amiga e amigo, é assim que o diabo trabalha. Ele trabalha com a dúvida e ele vem com ela na hora mais crítica, no maior sufoco da nossa vida. Ele vem e oferece uma sugestão. Por exemplo, no caso, hoje nós estamos vivendo na pandemia. Não é um assunto que diz respeito a mim falar, mas apenas a título de exemplo. Hoje, por causa da pandemia, o mundo está de joelhos pedindo, pelo amor de Deus, me dá uma vacina. Então, as pessoas estão se entregando a qualquer vacina para se sentirem assim protegidas, não é verdade? Muito bem. E eu não estou aqui condenando as vacinas de forma nenhuma. Eu não sou médico, eu não sou técnico nessa situação, o assunto não é um assunto meu, eu não conheço, então eu não posso falar. Mas eu posso avaliar, por exemplo, no meu caso. Muitas pessoas dizem, bispo, o senhor já tomou a vacina? O senhor vai tomar a vacina? Bem, eu estou examinando. Você sabe que o diabo trabalha assim, ele arranja dificuldade para vender facilidade. Ele arranja dificuldade para vender facilidade. O diabo sempre vem com a facilidade. Então, eu vejo uma grande campanha de alguns políticos com respeito a pessoa tomar mesmo a vacina. Por outro lado, eu vejo outros tantos políticos que dizem, olha, a vacina é uma vacina experimental. Porque quando você vai tomar a vacina, você tem que assinar um termo dizendo assim, eu me responsabilizo por esse tratamento. Não coloque nenhuma responsabilidade sobre a farmacêutica que fez aquela vacina se der alguma coisa errada. Isso aqui, esse remédio, essa vacina, é algo experimental. Quando essa vacina experimental, quer dizer, quando uma coisa é experimental, é uma experiência. Se der certo, amém. Mas se não der certo, quem vai sofrer as consequências é quem tomou a vacina, não é verdade? Muito bem. Então,
da boca da farmacêutica sai a palavra experimentar. Isso aqui é uma experiência. Aí quando chega na boca dos políticos, os políticos querendo se livrar da responsabilidade, aqueles políticos que estão fazendo toda a força para que a vacina seja tomada, eles dizem assim: olha, a vacina é algo emergencial. Veja que o produtor da vacina diz que a vacina é experimental. Já os políticos dizem a vacina é é emergencial. Quer dizer, na situação de calamidade que nós estamos vivendo, vamos tentar, vamos vacinar todo mundo. É uma situação de emergência. Sabe aquela história? Eu não tenho nada para caçar, eu não tenho um cão para caçar. Então vou levar o gato mesmo. Então a pessoa leva o gato porque não tem um cão. Mas o gato serve para caçar? Essa é a pergunta. Aí eles promovem a vacinação. Ora, quando a gente começa a pensar nesses elementos, que eles mesmos nos dão essas informações, porque o produtor da vacina diz que a vacina é experimental. O político que tem interesse em vender a vacina, em levar a vacina adiante, ele diz que é emergencial, uma situação emergencial. Mas quem vai tomar a vacina, minha amiga, esse é que vai pagar o pato. Se a vacina realmente funcionar, então o experimento deu certo e valeu a pena vacinar. Mas se a vacina não deu certo e a pessoa sofrer as suas consequências, ninguém vai pagar o pato, a não ser o paciente que tomou a vacina. Então, diante dessa situação, eu fico aguardando. Além do que, eu já estou vendo aí os artistas se movimentando, vários setores da sociedade estão se movimentando para fazer uma propaganda para todo mundo tomar a vacina. Propaganda de vacina, de uma coisa experimental, emergencial. Para que propaganda? Não há necessidade de propaganda. Se é uma situação de emergência, se é uma experiência, para que propaganda? Não precisaria propaganda, porque o povo que está sofrendo com o coronavírus, a pessoa que está em risco, ela fica assustada, apavorada. Então ela fica sujeito a qualquer coisa. Me dá isso aí, essa solução. Estão dizendo que é experimental. Eu não quero saber se é experimental, se é emergencial. Eu quero tomar a vacina logo de uma vez. Facilidade. É assim, minha amiga, meu amigo, que o diabo trabalha. Ele vê a pessoa numa situação de sufoco, no canto, sabe? A barata no canto da parede, naquele cantinho da parede. Não tem outra saída senão aceitar as imposições diante das circunstâncias hoje na sociedade, no mundo inteiro. Então, eu estou falando isso para que você entenda com perfeição como que o mal trabalha. O mal aproveita o mal para trazer um mal pior, que é uma coisa boa, aparentemente boa, sugestiva, uma boa ideia, como foi o caso de Jesus e o diabo, dessa conversa. O diabo disse: por que você não transforma essas pedras em pães? Pronto, come. Poxa, já pensou? Você, um pãozinho quente, bem gostoso, crocante. Poxa, faz aí um pão. Quer dizer, o diabo trouxe uma facilidade, uma ideia que iria satisfazer plenamente o corpo físico e em satisfazer a necessidade de Jesus. Só que, de onde veio aquela facilidade?
Qual é a fonte da facilidade? Aquela fonte é do inferno. Porque se ele apresenta algo fácil para você aceitar e agir, então você caiu no conto do vigário, você caiu no conto do diabo. Você vai sofrer as consequências. E Jesus sabia disso. E então o que ele fez? Jesus se refugiou na palavra de Deus. Eu estou com fome, realmente eu estou com fome, meu Deus. Eu estou aqui, meu estômago está vazio, quase que colando. As paredes do meu estômago estão quase que colando uma na outra. Mas Jesus então correu para o abrigo de Deus. Qual é o abrigo de Deus? Que nós falamos já há algumas semanas? A palavra dele. Porque a palavra de Deus diz, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Leia depois o capítulo 4, a partir do versículo 1, esse texto de Mateus. Mateus capítulo 4, você vai ver a tentação de Jesus, como é que o diabo é sutil. Ele oferece a facilidade para que os tolos, os que não têm uma fé inteligente, porque com a fé inteligente a pessoa pensa, não, peraí, isso aí tem muita facilidade, tem muita vantagem, tem alguma coisa por trás disso. Alguém vai ser prejudicado para que alguém possa ganhar. Então, não, eu vou esperar. Jesus viu isso. Não, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então Jesus firmou a sua fé na palavra de Deus, se abrigou no abrigo do Altíssimo e venceu aquela primeira batalha. Depois o diabo veio com outra conversa, a segunda, e Jesus, da mesma forma, usou da palavra de Deus para retrucar, para vencer o diabo. E na terceira vez, o diabo se viu perdido, porque ele sabia que Jesus realmente era o Filho de Deus e que ele não era um bobo para cair no conto do vigário, de forma nenhuma. Minha amiga e meu amigo, no dia a dia, todo dia você tem facilidades. Cuidado, você tem dificuldades e as facilidades que vêm do diabo, porque Deus não facilita para a gente. Deus não facilita. Não foi assim quando o povo de Israel saiu do Egito. Você vê, ele foi por 40 anos pelo deserto. Por que Deus não o levou direto à terra prometida? Por que ficou ainda 40 anos lá no Sinai, no deserto? Por quê? Por que teve aquelas dificuldades todas? Por quê? Por quê? Porque Deus queria ensinar o seu povo a viver na dependência dele. Quer dizer, viver na dependência de Deus é viver na dependência da palavra que ele falou. Essa é a fé inteligente. A fé emotiva é aquela fé assim, você está passando um problema grave, então vem alguém e oferece uma facilidade. E você entra naquela facilidade, você quer resolver o problema, naquela emoção, naquele sufoco, naquele desespero, você se entrega à facilidade. Aí depois vem a cobrança. E você vai ter que pagar caro por isso. Então, amanhã nós vamos falar mais a esse respeito, tá bom? Com respeito à vacina, eu disse e digo, eu não tomei a vacina, embora esteja na idade de risco, 76 anos, você pode imaginar. E a Esté com 71, nós estamos numa idade de risco, mas nós não vamos nos apressar. Não custa nada esperar, aguardar os experimentos, aguardar passar essa situação para que então, diante dos fatos, dos estudos mais profundos, mais aprofundados, com as experiências dos outros, a experiência dos outros, não é a experiência minha. Então a gente vai avaliar direitinho e pesar se vamos ou não tomar a vacina. Tá bom? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.